temos a satisfação e a honra de receber o Dr. Renato Santos Duarte. Bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. E é com grande prazer também, grande satisfação e honra também que eu compareço a essa edição do Jornal Centro-Sul para nós conversarmos sobre a minha visita a Picos e também sobre o evento em comemoração aos 50 anos da fundação da Associação Comercial e Industrial da Grande Picos. Qual a importância da associação comercial? Como é que o senhor tem acompanhado o trabalho dessa entidade no contexto econômico, social e de desenvolvimento de Picos e da região? A minha avaliação é de que a contribuição da associação, a SIMP, para o desenvolvimento econômico e social de Picos tem sido, nesses 50 anos da sua existência, muito profícua e tem dado grandes contribuições dentro das limitações próprias de uma entidade, como é o caso da SIMP. E eu, nas gestões de Evandro Reis e de Rosalvo Rufino, eu dei colaborações e contribuições diretamente para a elaboração de projetos de interesse econômico e social, em relação principalmente à indústria, que a SIMP teve no período em que os dois presidentes permaneceram à frente daquela entidade. E eu acho a contribuição muito boa, porque eles se interessaram em criar projetos e criar iniciativas que visassem exatamente o desenvolvimento econômico e social, e principalmente industrial, que era o que Picos mais precisava, e todas as cidades brasileiras precisam, de criação de mais indústrias, que é onde a oportunidade de criação de empregos é maior. E também em algumas outras participações da SIMP, como por exemplo, criação de associações comerciais e industriais de outras cidades e municípios do Piauí. E eu cheguei, inclusive, a participar da administração de Rosalvo Rufino, de assessoria para a criação da Associação de Valença. E foi uma contribuição direta. E eu, inclusive, participei, cheguei até a visitar Valença, na companhia da administração central da SIMP. Doutor Renato Duarte, na vinda do senhor aqui para o estúdio, o senhor passou pelo centro da cidade de Picos. Em se tratando de empreendedorismo, de desenvolvimento, de crescimento, qual é a radiografia que o senhor tem da cidade de Picos hoje? É possível fazer um comparativo? Nesse período em que o senhor esteve aqui contribuindo diretamente na elaboração de projetos, o senhor esteve aí à frente coordenando o plano de desenvolvimento para Picos. É possível já estabelecer alguma diferença? Sem dúvida nenhuma. É uma diferença muito grande. E o que a gente observa é o ritmo acelerado de crescimento das construções na cidade. Para todo lado que você vai, você vê novas construções. É um dinamismo que Picos tem, que eu acho que é ímpar. No Nordeste, provavelmente, e não sei, nas outras regiões do Brasil. Mas acredito que sim, é impressionante. É isso. Investimento é desenvolvimento, né? Isso é inquestionável. Doutor Renato Duarte, mestre Raimundo Duarte, seu pai é um dos homenageados por ocasião da celebração dos 50 anos de criação da Associação Comercial e Industrial da Grande Picos. Como é que o senhor recebe essa deferência por parte do empresariado de Picos e o que essa escolha fala especialmente ao seu coração, mas também para toda a família? Recebo com muita alegria, com muita honra, por isso que eu atendi ao convite feito pelo presidente da SIMP, José Maria Moura, para participar desse evento. E graças a isso, o fato de meu pai estar incluído numa longa lista que inclui 50 personalidades de Picos ao longo da história, que eu vim para representar a minha família e receber a homenagem em nome de todos nós. Fiquei muito satisfeito, eu acho que meu pai de fato merece, modéstia à parte, né? E eu acho que ele é merecedor dessa homenagem. As pessoas desconhecem, muitos desconhecem o papel que ele representou ao longo da sua longa permanência aqui em Picos, que ele não era piauiense, ele era cearense de nascimento. Foram 59 anos de vida, a maior parte da
existência dele aqui em Picos e ofereceu contribuições de várias naturezas para o desenvolvimento da sociedade, a união da sociedade, das comunidades picoenses. Ele era muito interessado no desenvolvimento das classes menos favorecidas, da redução de desigualdades socioeconômicas, tudo isso. Então, eu acho que é um reconhecimento, a meu juízo, justo, sem contar outras contribuições que ele ofereceu, de outras áreas, em outras facetas da vida na cidade. Dr. Renato Duarte, mestre Raimundo Duarte foi um empreendedor. Pelo relato de muitas pessoas que tiveram o privilégio de conviver com o mestre Raimundo Duarte, e nessa área da mecânica, e formou muitos profissionais. Mas ele teve também outras iniciativas nessa ótica do empreendedorismo, né? Fato, e inclusive contribuições importantes que a grande maioria das pessoas desconhece. Por exemplo, ele possuiu uma pequena metalúrgica, talvez tenha sido uma das poucas, se não a única, do estado do Piauí. Quer dizer, ele fabricava peças autopeças de veículos, porque o presidente Getúlio Vargas proibiu a importação de peças dos Estados Unidos e da Europa na década de 1952, a partir de 1952. A ideia do presidente Getúlio Vargas era que, se fosse proibida a importação dessas peças, alguns empresários teriam a iniciativa de tentar fabricar aqui para suprir as necessidades do mercado. Acho que aconteceu isso, principalmente em São Paulo, né, em outros estados também, mas aqui em Picos teve uma pequena metalúrgica. Meu pai importou 2 tornos mecânicos, sendo um dos Estados Unidos e outro da Itália. E esses tornos mecânicos fabricavam peças. Ele comprava blocos de alumínio de Recife, daquela sociedade White Martins, e aqui os tornos fabricavam as peças que iam atender às necessidades de muitos veículos que quebravam devido às precariedades das estradas, por exemplo, daquela época, né? Estradas carroçáveis. E ele foi o proprietário de uma pequena metalúrgica. E também chegou a ser proprietário de uma usina de beneficiamento de algodão que funcionava na rua São Sebastião e que ainda hoje existem vestígios do prédio, 2 colunas que ainda hoje existem onde funcionou essa usina de beneficiamento de algodão. Mas aí, por uma série de razões, ele não se deteve muito no desenvolvimento dessa área econômica e vendeu para Walter Eulálio, filho do senhor Urbaninho Eulálio. Demorou pouco aí como proprietário de uma usina de beneficiamento de algodão. O resto foram pequenas coisas que, de um jeito ou de outro, contribuíram a cada momento da história de Picos, enquanto ele era vivo, para o crescimento da cidade e do município. Doutor Renato Duarte, eu gostaria que o senhor também destacasse esse aspecto da personalidade singular de mestre Raimundo Duarte. O que mais o senhor guarda, que eu gostaria também que o senhor fizesse referência a essa obra literária que faz esse registro dessa trajetória de Raimundo Duarte? Curiosamente, o povo de Picos criou um adjetivo para designar o meu pai, que é único, que é o adjetivo sistemático. Essa palavra sistemática era usada só em relação a ele. E significava o quê? Significava que ele era uma pessoa diferenciada, com personalidade mesmo. E que de fato era. Ele era muito tímido, muito calado também, dependendo de qual era o interlocutor. Se fosse uma pessoa amiga dele, com quem ele tivesse confiança, então ele aí conversava normalmente, sem nenhum problema. Muitas pessoas em Picos tinham vontade de conhecê-lo, porque ele nunca tinha visto, ele não circulava. E poucas vezes que ele saía de casa ou da oficina dele, ele saía de carro, ele sempre possuía jipes, mais de um, e Willis Overland. E quando saía era no jipe e as pessoas não viam. Então, houve ocasiões em que as pessoas me pediram para apresentar meu pai a essas pessoas, que eu tinha muita curiosidade para conhecê-lo. Então, tem vários exemplos de singularidades dele como pessoa, como personagem, né? Mas todas muito, eu acho, importantes e relevantes, no sentido de que foram sempre pensando no prol das outras pessoas, para servir as pessoas e nunca para se servir, em nenhum momento, em nenhuma ocasião, de jeito nenhum. E outra coisa, por exemplo, ele
defendia muitos animais. Tanto é que, em todos os sábados, ele mandava 2 funcionários dele, que ele chamava de operários, para ir à feira, na Praça Justino Luz, no centro aqui de Picos, comprar todas as gaiolas com pássaros presos e levar para ele, e ele soltava lá, na beira do Rio Guaribas, em frente à oficina que ele tinha lá. Com isso aí, muitos outros exemplos de singularidade. E plural, porque ele tinha, que é o que está no subtítulo do livro, porque ele tinha várias atividades as mais diferentes possíveis, como, por exemplo, receitar as pessoas e doava os remédios, a ponto de a Associação dos Médicos daqui de Picos entraram com um processo contra ele lá em Teresina, e Dom Augusto Alves da Rocha, bispo de Picos, foi lá defendê-lo, mas como havia essa pressão, e meu pai não gostava de conflitos, de aborrecimentos de qualquer natureza, e ele simplesmente cedeu. As pessoas faziam fila para se receitar com ele. E ele era um excelente psicólogo também, não era só dos problemas fisiológicos, não, mas também mentais também. E assim por diante, foram tantas coisas. Mandou perfurar um poço ali, exatamente perto da oficina, na esquina, quase na entrada da ponte Mestre Raimundo Duarte, e perfurou um poço e deixava com torneiras para a população local retirar água e se abastecer, coisas que a maioria da cidade não tinha, porque aí ele abastecia a oficina dele, que era só atravessar a rua, sinal a Rua Raimundo Duarte, inclusive fez encanamento para até a nossa casa, que ficava no alto da igreja, na Rua Padre Madeira, e no caminho ele fez uma extensão para a casa paroquial, para a casa do senhor Ulisses Carvalho, e até a nossa casa, e da nossa casa para a casa do amigo dele e compadre, João de Deus Filho. Que foi prefeito. E muito amigo. E todas as manhãs os dois conversavam um pouco. Meu pai saía de casa para ir para a oficina, sempre seguindo o roteiro tradicional dele, que ele contornava a igreja matriz, a atual catedral, passava sempre pelo jardim da igreja, descia, ali na altura do Cruzeiro, ali, depois seguia... Chamavam o alto da igreja, né? O alto da igreja, exatamente. E o roteiro dele sempre era esse, e na volta também. Aqui, mostra aqui na câmera, né, o livro Raimundo Duarte de Alencar, uma personalidade singular e plural. Como é que foi a ideia de escrever esse livro? Como é que nasceu? O que o senhor destacaria dessa obra literária? A ideia foi escrever uma pequena biografia dele e expor os vários aspectos dessa personalidade tão interessante que foi meu pai. É uma pequena biografia e revelar esses vários aspectos que eu mencionei aqui, sumária apresentação, aí depois as origens de meu pai, né? Ele é cearense de nascimento e veio para Picos numa história muito interessante, muito bonita. Na verdade, ele veio para o Ginipapo, o povoado de Ginipapo, que era município de Picos. Ele veio fugido do pai dele, que queria forçá-lo para ele entrar na Polícia Militar do Ceará, e meu avô era oficial da Polícia Militar do Ceará. Mas ele não queria e preferiu fugir com 17 anos de idade. E não quis ficar, ele podia ter ficado em Crato, porque ele foi de trem de Fortaleza até Crato. Ele ficou hospedado na casa de 2 tias lá, mas ele achou que seria fácil, meu avô, encontrá-lo, porque tinha os trens que faziam a ligação de Fortaleza até Crato. Ele resolveu vir para o Piauí, e ele achava que era mais fácil de se esconder de meu avô, e que de fato aconteceu. E como ele tinha 2 tios maternos no Ginipapo, atual Itainópolis, ele foi morar com o tio Manuel Duarte e ficou alguns anos lá no Ginipapo. Depois casou com minha mãe, Maria de Lourdes Rodrigues Santos, conhecida como Dona Lourdinha. Depois é que vieram para Picos, quando já meus 2 irmãos, Rivaldo e Valdemar, já tinham nascido. Eu nasci em Picos, na Rua Padre Cícero Santos. O outro capítulo, a nova oficina, que foi a oficina que ele construiu, era na Rua São Francisco, esquina com a atual Rua Raimundo Duarte,
passou a maior parte da vida ativa dele foi nessa oficina. E depois eu escrevi um outro capítulo chamado Esboço de Perfil, mostrando exatamente a personalidade dele, esses traços mais marcantes da personalidade dele. Aí depois depoimentos valorosos, que são depoimentos de personalidades picoenses, como, por exemplo, Dr. Elvídio Nunes, ex-prefeito, João Rufino também, vereador, presidente da Câmara, na época, da Câmara Municipal de Picos, e de outros mais, e depoimentos valorosos que são testemunhas da riqueza da personalidade que era ele. E, finalmente, homenagens, que foi exatamente homenagens com títulos que ele recebeu como cidadão Picos. Então, mais ou menos é isso aí. Mas eu tenho muito orgulho de ser filho dele. Dr. Renato Santos Duarte, queremos agradecer mais uma vez aqui a sua gentileza de atender o nosso convite para que viesse falar sobre os 50 anos da Simp e também sobre a homenagem merecida que a Associação Comercial faz ao seu pai, Raimundo Duarte de Alencar, bem assim como os outros, e agradecer o senhor. Só tenho a agradecer o convite, é o maior prazer, a maior honra participar desse Jornal Centro-Sul.